Você só tem duas opções, meu marido, Pedro, me disse com a calma de quem acaba de anunciar um plano de demissão. Ou você aceita a nossa nova fase, ou sai daqui sem nada. A amante dele, Amanda, sorriu para mim, sentada à minha mesa da cozinha, usando meu roupão de seda e bebendo meu café, como se fosse a dona da casa. O que eles não sabiam é que em 48 horas seriam eles que teriam que sair sem nada. A casa, os carros e as contas não eram nossos. Eram meus. Meu império de 55 milhões de reais, construído em silêncio. Você pode aceitar na nossa nova fase ou sair daqui sem nada, Pedro disse, suas palavras calculadas e frias, como se estivesse demitindo uma funcionária de baixo desempenho. Amanda assentiu de seu trono na bancada da cozinha, meu roupão escorregando de um ombro enquanto ela pegava sua xícara, minha xícara, da minha máquina, no meu apartamento. A luz da manhã refletia em seus brincos de diamante, provavelmente presentes de Pedro, comprados com bônus que ele pensava que o tornavam rico. Sorri. Um sorriso genuíno, porque nada era exatamente o que os dois teriam em 48 horas, quando descobrissem a verdade sobre quem realmente possuía tudo naquela cobertura nos jardins. Mas estou me adiantando. Para entender por que aquele sorriso foi tão verdadeiro, você precisa saber sobre a vida que eu estava construindo enquanto Pedro estava ocupado sendo importante. Todas as manhãs por 6 anos, meu alarme vibrava silenciosamente às 5 da manhã debaixo do meu travesseiro. Pedro nunca soube. Ele dormiria durante um terremoto se ele acontecesse antes de seu alarme das 7h30. Enquanto ele sonhava o que quer que banqueiros de investimento sonhem, provavelmente planilhas e uísque caros, eu escorregava para o quarto de hóspedes, que ele chamava de o cantinho de artesanato da Alicia. O cantinho de artesanato da Alicia. Era o que ele dizia aos colegas quando perguntavam sobre os pacotes que chegavam diariamente em casa. Alicia tem um negocinho online, ele dizia fazendo aspas com os dedos em torno de neguinho, como se fosse algo fofo, mas em última análise, sem importância. Mantém ela ocupada enquanto eu estou no escritório. Naquela terça-feira de manhã, antes de meu mundo virar de cabeça para baixo, eu abri meu laptop para ver pedidos noturnos totalizando $2. Minha linha de moda sustentável havia explodido na Ásia. Minha fabricante em Hong Kong estava me enviando um e-mail sobre a expansão da capacidade. Minha equipe remota de 12 pessoas, espalhada por 6 países, havia lançado nossa nova coleção, enquanto o Brasil dormia. Tudo isso gerenciado de um quarto em que Pedro nunca havia entrado de fato. Ele era cínico demais para ter curiosidade sobre o que sua esposa fazia o dia todo. Os almoços no clube de golfe eram exercícios de autocontrole. Toda quinta-feira eu me sentava com as esposas de investidores. Era assim que éramos rotuladas pelas carreiras de nossos maridos, e as ouvia competir através de conquistas por procuração. O Ricardo acaba de se tornar sócio sênior. Margarete Costa, uma dessas esposas, anunciou na semana passada, tocando uma nova pulseira de tênis que provavelmente custava mais do que a maioria dos carros das pessoas. Que maravilhoso! Murmurei em minha sopa cara, calculando que a receita da minha manhã havia excedido todo o salário mensal de Ricardo. Essas mulheres mediam o valor pelos bônus de seus maridos e pelas reformas de suas cozinhas. Elas nunca entenderiam o poder inebriante de construir algo do nada, vendo dias de $500 se tornarem dias de $5.000, depois dias de $50.000. O Pedro deve estar se saindo bem, Margarete perguntava, porque tudo era coleta de informações naqueles almoços. Essa bolsa é nova. Ele me trata bem, eu dizia, sem mencionar que havia comprado a bolsa com dinheiro de contas comerciais que Pedro não sabia que existiam.
O salário de $1.000 que ele me transferia semanalmente como minha mesada não cobriria o imposto sobre aquela bolsa. Os sinais da traição começaram 3 meses atrás. Um novo perfume. Tom Ford, $2.000 o frasco. O homem que reclamava quando eu comprava alimentos orgânicos, de repente cheirava a uma loja de departamento de luxo. Roupas de grife substituíram suas camisetas de faculdade de uma década. Seu telefone, antes deixado descuidadamente em qualquer lugar, tornou-se permanentemente preso à sua mão. Então vieram as mensagens de Amanda. Correções de formulário às 23 horas. Sábado, sessões de emergência quando eu estava visitando minha mãe em Gramado. O nome dela aparecendo em seu telefone com frequência crescente, como uma mancha se espalhando lentamente. Tirei prints de tudo. Não porque planejava confrontá-lo. O confronto seria admitir a derrota. Eu documentei porque informação é poder, e aprendi há muito tempo que o poder mantido em reserva é um poder dobrado. A viagem a São Paulo deveria ter sido uma celebração. 5 dias de negociações, reuniões intermináveis em torres de vidro, PowerPoints que embaçavam meus olhos. Mas quando aquele comprador da Iguatemi assinou o contrato, $16 milhões por direitos exclusivos de distribuição, senti minha vida se dividir em antes e depois. Pedro havia mandado uma mensagem 2 vezes durante aqueles 5 dias. Primeiro, onde está o café bom? Como se eu fosse o serviço de atendimento ao cliente de sua rotina matinal. Segundo, Amanda está organizando a academia em casa. Você vai amar. Não a instrutora de pilates ou a personal trainer. Apenas Amanda, casual e familiar, já inserida em nosso espaço doméstico, como se pertencesse a ele. Eu estava no meu quarto de hotel em São Paulo, segurando um contrato valendo mais do que Pedro ganharia em uma década, lendo sobre Amanda, organizando minha academia em casa. A ironia era tão cortante que poderia ter sangrado. Ele estava deixando sua amante reorganizar nossa casa, enquanto sua esposa estava fechando negócios que envergonhariam seu bônus de final de ano. O voo de volta para o Rio havia sido estranho. Primeira classe, paga com meu cartão corporativo, não com o cartão de crédito da família que Pedro monitorava, mas com o Amex Platinum, conectado às minhas contas comerciais. Eu revisei contratos em meu laptop, enquanto outros passageiros dormiam. Aprovei campanhas de marketing, enviei transferências para fornecedores, administrei um império a 10.000 metros de altura, enquanto meu marido enviava mensagens para sua instrutora de pilates sobre nossa academia em casa. Meu telefone mostrava 5h17 quando começamos nossa descida. Em 12 horas, eu entraria em minha cozinha para encontrar Amanda usando meu roupão de aniversário, mas naquele momento, suspensa entre o céu e o chão, eu era apenas outra empresária cansada voltando para casa para um marido que não a merecia. O ronco de Pedro tinha sido a trilha sonora do meu sucesso. Algumas manhãs, eu parava na porta do nosso quarto, laptop na mão, observando-o se esparramar em nossa cama king size. Sua boca aberta, pijamas de grife torcidos, completamente alheio à mulher com quem havia se casado. A tentação de acordá-lo com a verdade era às vezes esmagadora. Querido, eu imaginava dizendo, enquanto você sonhava com relatórios trimestrais, eu ganhei seu salário mensal antes do café da manhã. Mas nunca o fiz, porque Pedro precisava de suas ilusões, precisava ser o provedor, a história de sucesso, aquele que os colegas invejavam. Meu silêncio era um presente que eu lhe dava, embora ele nunca soubesse. Um presente que expiraria em exatamente 48 horas. A última mensagem de Marcos, meu advogado, veio quando eu esperava minha bagagem na esteira. Tudo está documentado, é só dizer quando. O quando acabou sendo às 6h47 da manhã de uma terça-feira, de pé em minha própria cozinha, observando a amante de meu marido
usar meu presente de aniversário como um troféu. As rodas da minha mala de rodinhas engataram no batente da porta enquanto eu a arrastava para dentro. Meus olhos ardiam do voo noturno. Meus ombros doíam de carregar bolsas de laptop por 3 aeroportos diferentes. E tudo o que eu queria era silêncio e café. O que eu ganhei foi Amanda Novak, empoleirada em meu banquinho de cozinha, como se estivesse esperando um fotógrafo. Ela nem sequer levantou os olhos de seu celular. "Bom dia, Alicia", ela disse, navegando com uma mão, enquanto a outra levava minha xícara favorita aos lábios. "Pedro disse que você voltaria hoje." A posse casual naquelas 5 palavras me atingiu mais forte do que encontrá-los na cama juntos teria. Isso não era uma luta culpada ou um confronto chocado. Era um conforto coreografado. Ela se sentou na minha bancada de granito, usando meu roupão de seda de aniversário, aquele cor de champanhe de Paris, mexendo o café com a colher de prata da minha avó, aquela do seu serviço de casamento que sobreviveu a 2 guerras mundiais e ao divórcio dos meus pais. Eu estava de pé na minha própria porta como uma entregadora, esperando por uma assinatura. "Onde está Pedro?" Minha voz saiu firme, o que me surpreendeu. "Se vestindo." Ela finalmente olhou para cima, e seus olhos continham a satisfação de alguém que já havia vencido um jogo que eu não sabia que estávamos jogando. "Ele já desce. Nós precisamos conversar." "Nós." "Não, ele precisa falar com você. Nós." A máquina de café ainda estava borbulhando, o que significava que eles estavam acordados há pelo menos 20 minutos. Tempo suficiente para tomarem banho juntos. Tempo suficiente para planejarem o que quer que essa emboscada fosse para realizar. A luz da manhã que entrava pelas janelas da minha cozinha captou a seda do meu roupão, onde ele se curvava sobre o peito de Amanda, e notei que ela o havia combinado com nada por baixo. Um detalhe destinado a ser notado, destinado a estabelecer território. Os passos de Pedro na escada tinham seu peso matinal usual, mas hoje soaram como uma contagem regressiva. Ele apareceu na porta ajustando sua gravata, a Hermes azul que eu havia comprado para ele no Natal, e seu rosto tinha a expressão que ele usava para reuniões com clientes difíceis. Profissional. Distante. Já 3 jogadas à frente. "Precisamos discutir algumas mudanças", ele disse, usando a voz que ele reservava para relatórios trimestrais e projeções de investimento. "Amanda e eu estamos nos vendo há algum tempo. Algum tempo. Como se fosse um trimestre fiscal digno de nota. 6 meses", Amanda acrescentou, útil, pousando minha xícara com um pequeno clique de cerâmica que pareceu ecoar. "Desde a festa de Ano Novo dos Farias. A festa dos Farias, onde eu havia saído cedo com uma enxaqueca, enquanto Pedro ficava para fazer contatos. Eu tinha dirigido para casa, tomado 2 comprimidos e adormecido ao som de fogos de artifício. Ele tinha voltado para casa às 4 da manhã, cheirando a champanhe e perfume de outra pessoa. Eu tinha culpado o serviço de buffet. Nós decidimos seguir em frente juntos. Pedro continuou, com as mãos cruzadas na frente dele, como se estivesse fazendo uma apresentação para investidores. "Amanda e eu estamos começando um novo capítulo. Um novo capítulo. Como se nossos 8 anos fossem apenas um rascunho a ser descartado. A situação é, na verdade, bem simples", ele disse, e agora sua voz adquiriu aquele tom particular de condescendência que ele usava com associados júnior que não entendiam derivativos complexos. "Você tem 2 opções. Você pode aceitar este arranjo. Amanda vai morar aqui. Todos nós coexistiremos como adultos civilizados. Ou você pode sair." "Sair", eu repeti saboreando a palavra. "Com suas coisas, é claro", Amanda acrescentou generosamente, como se fosse a senhora da casa me oferecendo um pacote de indenização. "Não somos irracionais." Pedro assentiu, satisfeito com a magnanimidade dela. "Exatamente. Queremos lidar com isso de forma madura, sem drama,
sem longas batalhas legais. Apenas uma transição limpa. E se eu escolher sair? Eu perguntei, genuinamente curiosa sobre a matemática deles. Então você sai. Com o que você trouxe para o casamento, Pedro disse simplesmente. Seus pertences pessoais, suas roupas, suas joias. A casa e os principais bens, naturalmente, permaneceriam aqui. Naturalmente. Porque na mente de Pedro, o nome dele na hipoteca significava propriedade. Não importava que cada pagamento viesse de contas que ele nunca tinha examinado. Não importava que seus principais bens fossem comprados com dinheiro de um negócio que ele descartava como um hobby. Vou precisar de tempo para fazer arranjos, eu disse, caminhando para a máquina de café com passos medidos. Minha mão permaneceu firme enquanto eu servia café em uma xícara. Não a minha favorita. Amanda havia se apossado dela. E eu adicionei leite com a calma de alguém que não estava assistindo sua vida ser reorganizada por um comitê. Claro, Pedro disse, o alívio visível no relaxamento de seus ombros. Ele havia esperado lágrimas, provavelmente gritos, o tipo de colapso emocional que justificaria a narrativa deles de começar do zero. Tire o tempo que precisar. 48 horas, eu disse, me virando para encará-los com meu café. Vou precisar de 48 horas. Amanda se levantou, meu roupão se movendo enquanto ela andava, e fez algo que quase me fez rir. Ela se aproximou e deu um tapinha no meu ombro. Na verdade, deu um tapinha, como se eu fosse um cachorro que havia feito um truque corretamente. Tire todo o tempo que precisar para arrumar as malas, ela disse, sua voz escorrendo simpatia falsa. Nós sabemos que isso é difícil. Difícil, como se estivessem me pedindo para aceitar uma despromoção. Não a demolição do meu casamento por uma mulher usando meu presente de aniversário. Eu olhei para os dois, Pedro em seu terno de poder, Amanda no meu roupão, e sorri. Não o sorriso educado que eu usava nos clubes, ou o sorriso profissional para reuniões de negócios. Este era algo diferente. Algo que fez a mão de Amanda parar no meu ombro. 48 horas, eu repeti. Isso deve ser mais do que suficiente. Saí da minha cozinha com meu café e minha mala, deixando-os para sua vitória. Atravessando a sala de estar, passando pela arte que eu havia comprado com fundos da minha empresa, subindo as escadas que levavam aos quartos que eles presumiam que estariam compartilhando indefinidamente. Eu podia ouvi-los atrás de mim, já discutindo mudanças. A voz de Amanda subia as escadas, algo sobre cores de tinta e novos arranjos de móveis. Deixe-os planejar. Deixe-os medir e sonhar e redesenhar. Eles tinham 48 horas para desfrutar da casa que não possuíam, para planejar um futuro com dinheiro que não era deles, para celebrar uma vitória que não haviam de fato conquistado. Fechei a porta do quarto, o quarto de hóspedes. Não conseguia encarar a suíte master que cheirava a Tom Ford e traição. Peguei meu telefone. A tela mostrava 7h23. Marcos, meu advogado, estaria em sua mesa. Ele estava se preparando para essa ligação há 10 meses, desde que notei pela primeira vez as noites tardias de Pedro se alinhando com as postagens de Amanda no Instagram de restaurantes que ele afirmava serem jantares com clientes. Fiquei na janela com vista para o nosso quintal. Meu quintal, tecnicamente de propriedade da Evergreen Participações Ltd., e vi o carro de Pedro sair da garagem, indo para o escritório para se gabar para os colegas sobre seu status de relacionamento atualizado, provavelmente. O Mercedes branco de Amanda ficou no lugar de visitante, onde ela estava estacionando com frequência crescente. O telefone tocou uma vez antes de Marcos atender. Está acontecendo? Sua voz estava alerta, pronta. Sim. Linha do tempo. 48 horas. Eles me querem fora até quinta-feira de manhã.
Perfeito. Terei tudo pronto. Eles não saberão o que os atingiu. Pela janela, eu podia ver Amanda na cozinha, segurando amostras de tinta contra minhas paredes. Ela se movia em meu espaço com a confiança de alguém que já havia trocado as fechaduras em sua mente. Meu roupão pegou a luz da manhã quando ela se esticou, e notei que ela estava usando minha aliança de casamento em uma corrente em seu pescoço. Não as joias dela. Minhas. Aquela que eu havia deixado na bancada do banheiro na noite anterior à minha viagem. 10 meses de preparação, ativados com 2 palavras. 10 meses de documentação, planejamento, estruturação. 10 meses de ver Pedro se apaixonar por outra pessoa, enquanto eu silenciosamente garantia que quando ele me empurrasse do penhasco, eu seria a única com um paraquedas. Marcos, eu disse ainda observando Amanda redecorar minha cozinha em sua mente. Certifique-se de que Diana saiba para iniciar a extração esta noite. Já mandei mensagem para ela. Ela está montando a equipe. 48 horas. Eles pensaram que estavam me dando tempo para aceitar a derrota, para arrumar minhas roupas e joias e sair com dignidade. Em vez disso, eles me deram exatamente o que eu precisava. Tempo para mostrar a eles que tudo o que pensavam ter conquistado nunca foi deles para pegar. A porta do quarto de hóspedes mal havia se fechado atrás de mim quando ouvi a porta da garagem se abrindo. Pedro saindo para o trabalho significava que Amanda teria a casa só para ela, provavelmente já redecorando mentalmente. Sentei-me na beira da cama que havia se tornado meu refúgio nas últimas semanas, com o telefone ainda quente da ligação de Marcos, quando me lembrei. Almoço de terça-feira com a mamãe. Ela estaria aqui em 4 horas, esperando nossa sessão habitual de salada e fofocas. O pensamento de explicar esse desastre me revirou o estômago, mas cancelar a preocuparia mais do que a verdade. Passei a manhã em movimento mecânico. Banho. Trocar para algo que não cheirasse a avião. Começar a pegar arquivos do meu escritório. Os importantes. Os que provavam a propriedade e documentavam o crescimento. Estabelecer a cuidadosa estrutura corporativa que separava meu negócio do meu casamento. Minhas mãos se moviam automaticamente enquanto minha mente corria por cálculos. 48 horas significava que Diana precisaria se mover esta noite. A extração de estoque sozinha levaria horas para ser realocada. Ao meio-dia, o Honda da mamãe entrou na garagem. Eu assisti da janela enquanto ela saía, carregando sua contribuição usual. Uma fornada de bolos de limão que ela insistia em fazer, embora nunca comêssemos todos. Seus movimentos eram ágeis para os seus 71 anos, mas notei a leve pausa quando ela viu o Mercedes de Amanda no lugar de visitante, onde não pertencia durante um dia de semana. A porta da frente se abriu antes que ela pudesse bater. Amanda estava lá de calça de yoga e sutiã esportivo, parecendo que acabara de terminar um treino em minha academia em casa. "Ah", minha mãe disse, sua voz perfeitamente neutra. "Olá, você deve ser a mãe da Alicia", Amanda disse, se afastando com o ar gracioso de uma anfitriã. "Sou Amanda. Por favor, entre." A maneira como ela disse isso, como se estivesse dando as boas-vindas à mamãe em sua casa, fez minhas mãos se fecharem. Desci as escadas rapidamente, interceptando-as no hall de entrada. "Oi, mamãe." Eu beijei sua bochecha, pegando o pote dos bolos de limão. "Amanda já está de saída para o estúdio. Na verdade, eu estou reorganizando a cozinha", Amanda anunciou, alheia à atenção. "O Pedro mencionou que você queria atualizar o layout dos armários há anos." Os olhos da minha mãe encontraram os meus, e naquele olhar havia 40 anos de sabedoria acumulada sobre homens e as mulheres que os pegam. "Quem é sua amiga querida?" ela perguntou, embora seu tom dissesse que ela já sabia exatamente quem era a Amanda. "A instrutora de pilates do Pedro", eu disse com cuidado. "Namorada",
Amanda corrigiu com um sorriso que pertencia a um gato perto de uma gaiola de passarinho vazia. Pedro e eu estamos juntos agora. Alicia está de mudança em alguns dias. O silêncio que se seguiu poderia ter sufocado alguém. A mamãe pousou sua bolsa com o tipo de calma deliberada que precedia explosões na minha infância. Mas em vez de explodir, ela se virou para mim com algo pior do que raiva: decepção. Vamos conversar no seu escritório, ela disse calmamente. Subimos as escadas enquanto Amanda voltava a destruir meu sistema de organização da cozinha. A mamãe fechou a porta do escritório e sentou-se na cadeira onde Pedro nunca se sentava, no quarto em que ele nunca entrou, cercada pelas evidências de sucesso que ele nunca reconheceu. Há quanto tempo? Ela perguntou. 6 meses, aparentemente, desde o ano novo. Ela assentiu lentamente, te processando. E pronto. Me deu 48 horas para aceitar ou sair sem nada. Nada. Ela repetiu a palavra como se estivesse saboreando algo amargo. Assim como seu pai me disse: saia sem nada ou fique e finja. Suas mãos se torceram em seu colo. Eu fiquei. 30 anos de silêncio enquanto ele as exibia em nossa vida. Secretária, instrutora de tênis, a mulher de seu clube do livro. Sorri durante tudo porque não tinha dinheiro próprio, nem carreira para me apoiar, nada além da promessa de que ele me sustentaria. Mamãe, eu te observei se construir menor para caber na sombra de Pedro. Ela continuou, sua voz ganhando força. Vi você apagar sua luz para que a dele pudesse brilhar mais forte. Mas você não é eu, Alicia. Você construiu algo que ele não pode tirar. Ela se levantou, examinando meu escritório com novos olhos. Os arquivos, os prêmios sobre os quais Pedro nunca havia perguntado. A primeira nota de 100 abahados de meu negócio que ele achava fofa. Me mostre o que você precisa embalar, ela disse. As coisas importantes. As coisas que provam que isso é seu. Trabalhamos em silêncio focado, enchendo caixas com documentos corporativos, declarações de imposto, a papelada original da empresa de antes de eu sequer ter conhecido Pedro. A eficiência da minha mãe me surpreendeu. Ela sabia exatamente quais papéis importavam, quais contratos precisavam ser protegidos. Sua avó me deixou dinheiro, ela disse de repente, fechando uma caixa com fita adesiva. 50 mil baals que seu pai nunca soube. Ela me fez prometer usá-lo se eu tivesse coragem de ir embora. Eu nunca tive. Usei para sua faculdade em vez disso. Mamãe, eu nunca soube. Porque a vergonha é silenciosa, ela disse simplesmente. Mas não mais. Não para você. Às 15 horas, tínhamos embalado 12 caixas de documentos cruciais. A mamãe me ajudou a carregá-las para o Honda dela. Pedro nunca checaria o carro dela. Enquanto carregávamos a última caixa, meu telefone tocou. O nome de Kátia na tela revirou meu estômago. A assistente de Pedro nunca me ligava. Senhora Alicia? Sua voz estava embargada de lágrimas. Sinto muito mesmo. Kátia, o que houve? Eu estava agendando tudo. Os jantares, os hotéis, 6 meses mentindo para a senhora. Ele me fez usar o cartão pessoal dele para que a senhora não visse os gastos. A mamãe observou meu rosto enquanto a confissão de Kátia jorrava. Cada emergência com cliente, cada reunião tardia, cada conferência de fim de semana. Tudo cuidadosamente agendado em torno de minhas viagens, visitas da minha mãe, minhas rotinas previsíveis. Ele me fez encaminhar e-mails para Amanda sobre estratégias de saída. Kátia soluçou. Documentos de proteção de bens. Eles estão planejando isso desde janeiro. Eu tenho cópias de tudo. Vou enviar agora. Kátia, por que você está me contando isso? Porque a senhora foi a única que se lembrou do meu aniversário. Porque a senhora mandou flores quando meu pai morreu. Porque Pedro é um monstro e a senhora merece saber exatamente que tipo de monstro ele é. Os e-mails inundaram, dezenas deles. Pedro discutindo como esconder bens, mover dinheiro, proteger seus bônus do divórcio inevitável.
Amanda sugerindo que esperassem até depois da minha viagem a São Paulo para me confrontar, quando eu estaria cansada e mais manejável. Obrigada, Kátia, eu disse calmamente. Isso ajuda mais do que você imagina. A mamãe leu por cima do meu ombro, sua mandíbula se apertando a cada e-mail. Eles planejaram isso como uma aquisição hostil. Sim, eu concordei, mas eles esqueceram quem me ensinou sobre aquisições hostis. Naquela noite, voltei da casa da mamãe para encontrar uma cena doméstica tão perfeita que poderia ter sido encenada. Pedro e Amanda cozinhando juntos, música tocando, vinho respirando na bancada. Ela usava meu avental de Paris sobre roupas de grife que provavelmente custavam mais do que a maioria dos aluguéis das pessoas. Ele mexia algo em minhas panelas de cobre, enquanto ela o alimentava com a colher de pau. Guardamos um prato para você, Pedro disse, magnânimo, como se estivesse me fazendo um favor em minha própria casa. O risoto estava perfeito, eu tive que admitir. Cremoso, temperado na medida certa, com a quantidade certa de vinho. Amanda se exibiu enquanto eu elogiava sua técnica. Treinei com um chefe em Milão, ela disse, porque é claro que ela tinha. Meu telefone vibrou contra minha perna. Diana confirmando a extração desta noite. Marcos confirmando a documentação de amanhã. Mamãe confirmando que as caixas estavam seguras em sua garagem. Sorri e dei outra mordida. Está delicioso, eu disse sinceramente. Cada grão de arroz tinha gosto de vingança. Cada gole de vinho, da nossa coleção de aniversário, notei, desceu como justiça líquida. Eles se sentaram em frente a mim, planejando o futuro, discutindo cores de tinta e arranjos de móveis, enquanto meu telefone silenciosamente montava sua destruição. Pedro dormiria profundamente esta noite, satisfeito com sua vitória. Amanda sonharia em minha cama, em meus lençóis, usando minha vida como uma fantasia. E à meia-noite, Diana chegaria com sua equipe para começar a cuidadosa extração de tudo o que importava. 24 horas na minha contagem regressiva de 48 horas. E eles ainda não tinham ideia de que a guerra já havia começado. E eu estava vencendo. A meia-noite havia chegado e passado como uma troca de turno em um hospital. Silenciosa, eficiente, necessária. Diana e sua equipe trabalharam na escuridão, extraindo meu negócio da casa com precisão cirúrgica. Ao nascer do sol, a única evidência de sua presença eram os espaços vazios onde o estoque costumava estar e as leves marcas de pneus de vans sem identificação na garagem. Eu não tinha dormido. Em vez disso, fiquei sentada na janela do quarto de hóspedes, observando a equipe de Diana trabalhar, ocasionalmente descendo para destrancar portas ou desativar alarmes. Pedro e Amanda nunca se moveram da suíte master. Por que se moveriam? Eles achavam que já tinham vencido. Às 8h47, eu estava na cozinha fazendo café quando a campainha tocou. Pelo olho mágico, pude ver 3 homens em uniformes azuis combinando, parados ao lado de um caminhão maior do que o ego de Pedro. Empresa de mudanças, o líder anunciou quando abri a porta. Temos uma coleta agendada para as 9h. Pedro apareceu no topo da escada em um roupão que eu não reconheci. Seda bordô. Provavelmente um presente de Amanda. Seu cabelo estava espetado em ângulos que teriam sido cativantes anos atrás. Agora, apenas o fazia parecer o que era. Um homem de meia-idade pego de surpresa. O que está acontecendo? Sua voz tinha aquela calma forçada que ele usava quando negociações davam errado no trabalho. Remoção de equipamento de negócio, eu disse, assinando a papelada na prancheta do carregador. Tudo na garagem e na casa da piscina precisa ir para a nova instalação. Ele desceu as escadas lentamente, seus pés descalços silenciosos no piso de madeira. Que equipamento de negócio? Os carregadores já estavam indo para a garagem com carrinhos e cobertores. Eu o segui,
Pedro vindo atrás de mim como um turista confuso. Quando a porta da garagem se abriu, sua respiração ofegante foi audível mesmo sobre o canto dos pássaros da manhã. Isso é uma prensa térmica, ele disse, apontando para a máquina industrial que os carregadores estavam cuidadosamente embrulhando. Isso custou R$160 mil, eu terminei, mais o frete da Alemanha. A máquina de bordar ao lado era de 200 mil. A impressora de tecido digital? 300 mil. Seu rosto passou por expressões como uma máquina caça-níqueis, tentando encontrar a combinação vencedora. Confusão, raiva, então algo novo, o primeiro vislumbre genuíno de medo. Isso parece excessivo para itens pessoais. Ele gaguejou, observando-os carregar equipamentos pelos quais ele passava todos os dias, sem ver. Ah, estes não são pessoais. Eu marcava os itens da lista de inventário enquanto os carregadores os embrulhavam. Isso é tudo equipamento de negócio, propriedade da empresa, cada número de série documentado, cada compra rastreada para contas corporativas. Você está sendo mesquinha, ele disse, mas sua voz não tinha convicção. Estou sendo precisa. Há uma diferença. Amanda apareceu na porta vestindo roupas de corrida que provavelmente custavam mais do que o aluguel da maioria das pessoas. Seu rabo de cavalo balançou enquanto ela examinava a cena, a confiança irradiando até que ela viu a escala da operação. 4 páginas de inventário, 3 caminhões, uma dúzia de carregadores. O que é tudo isso? Ela perguntou a Pedro, como se ele tivesse respostas para qualquer coisa além de gestão de portfólio. O equipamento do hobby dela, Pedro disse, mas até ele ouviu como soou vazio, observando carregadores profissionais lidarem com máquinas valendo mais do que seu bônus anual. Ao meio-dia, um Lexus branco entrou na garagem, seguido por um Honda com um adesivo de bebê a bordo. A mãe de Amanda emergiu do Lexus carregando champanhe, enquanto sua irmã saiu do Honda com caixas de mudança. Elas vieram para celebrar a promoção de Amanda, para ajudá-la a se estabelecer em sua nova vida. Elas pararam a meio passo quando me viram dirigindo os carregadores que agora estavam carregando impressoras industriais e equipamentos de fotografia que valiam mais do que ambos os carros delas juntos. Mandy, a voz da mãe dela se elevou em confusão. Por que ela está levando a garagem inteira? As bochechas de Amanda coraram. É só o material de hobby dela, mamãe. Pedro disse que não valia nada. Sua irmã, claramente a mais esperta, observou um carregador embrulhar cuidadosamente um pedaço de equipamento com uma etiqueta de preço visível. Esse material de hobby tem uma etiqueta de 250 mil, Mandy. Provavelmente é falso, Amanda disse rapidamente. Você sabe como as pessoas exageram online. A senhora Tim, a vizinha, escolheu aquele momento para emergir de seu jardim. Tesouras de poda na mão e décadas de fofoca de bairro prontas para serem usadas. Ela morava ao lado há 15 anos e tinha opiniões sobre tudo, desde minhas rosas até o estacionamento de Pedro. Finalmente se livrando daquele homem inútil. Ela gritou alto o suficiente para que os carregadores parassem. Pedro ficou paralisado na porta enquanto ela se aproximava, sua pequena figura carregando a autoridade de alguém que havia criado 4 filhos e não temia nada. Senhora Tim, eu comecei, mas ela me dispensou com um aceno de mão. Vi aquela garota entrando escondido por meses, ela anunciou, apontando suas tesouras de poda para Amanda como uma acusação. Usando sua chave reserva enquanto você viajava. Às vezes ficava a noite toda quando seu carro não estava aqui. O rosto de Pedro perdeu a cor. A mãe de Amanda se virou lentamente para olhar para a filha. Até tirei fotos uma vez. A senhora Tim continuou, puxando um pendrive de seu avental de jardinagem. Naquela noite de março em que ela apareceu às 2 da manhã, naquele vestido branco. Muito memorável. Ela entregou o pendrive na minha mão, deu 2 tapinhas e então olhou diretamente para Pedro.
Sua mãe teria vergonha, ela disse, e então voltou para seu jardim. O silêncio se esticou até que a irmã de Amanda o quebrou. Março, não foi quando você disse que estava naquele retiro de meditação? Vamos discutir isso lá dentro, a mãe de Amanda disse com firmeza. Mas Amanda já estava inventando histórias. Ela está obviamente mentindo. Isso tudo é... O som do Tesla de Marcos chegando a interrompeu. Meu advogado emergiu carregando uma maleta que parecia cara o suficiente para financiar uma pequena startup. Seu terno estava perfeitamente passado, apesar do calor da tarde, e sua expressão continha a satisfação de alguém prestes a revelar uma mão vencedora. Senhora Alicia. Ele assentiu para mim, então examinou a multidão reunida. Senhor Pedro, senhorita Amanda, acredito que precisamos discutir algumas questões de documentação. Que documentação? A voz de Pedro havia se tornado monótona. Marcos colocou sua maleta na minha mesa de jantar com precisão cerimonial. As travas se abriram como uma contagem regressiva. Ele espalhou papéis pela superfície. Escrituras, documentos de incorporação, listas de bens, extratos bancários, declarações de imposto de renda. Cada um carimbado, autenticado e absolutamente legítimo. Vamos começar com a casa, Marcos disse casualmente. De acordo com os registros do cartório, esta propriedade é de propriedade da Evergreen Participações Lidete, não do senhor ou da senhora Pedro pessoalmente. As mãos de Pedro tremeram quando ele pegou a escritura. Isso é impossível. Compramos esta casa juntos. Na verdade, Marcos puxou outro documento. Você assinou uma escritura de cessão de direitos há 3 anos, transferindo a propriedade para a LLC para fins fiscais. Você insistiu que economizaria dinheiro em impostos sobre ganhos de capital. Eu nunca. Sua assinatura, autenticada por Katia Brennan, sua assistente. Marcos apontou para o rodapé da página. Você assinou 17 documentos naquele dia. Pediu a ela para se apressar, porque tinha uma reunião de golfe. Amanda havia ficado muito quieta. Pedro, você disse que era dono de tudo. Os carros? A voz de Pedro estalou. Alugados através da Evergreen Participações como veículos da frota. Os móveis, a arte, bens corporativos comprados para fins de entretenimento de negócios. Tudo documentado. Tudo legítimo. A mãe de Amanda pegou um dos papéis, seus óculos de leitura a fazendo parecer uma juíza revisando evidências. Pedro, isso diz que a empresa vai... Ela parou, boquiaberta. Pedro, a voz de Amanda se tornou pequena. Ele disse que ela só estava brincando online. Ele disse que era um blog de hobby que ninguém lia. Pedro olhou para os papéis como se estivessem escritos em uma língua estrangeira. Seu cérebro de banqueiro de investimento tentando encontrar a brecha, o erro, a coisa que faria tudo isso estar errado. Mas a documentação de Marcos era perfeita, porque eu tinha aprendido com o melhor, do próprio Pedro, cada vez que ele explicava como os ricos protegiam seus bens, sem saber que eu estava fazendo anotações. Marcos pegou sua maleta mais uma vez. E eu sabia o que estava por vir antes mesmo que ele tirasse a pasta. O relatório de avaliação, o único documento que transformaria a condescendência de Pedro em compreensão. Antes de discutirmos o acordo pré-nupcial, Marcos disse, sua voz carregando o peso da revelação cuidadosamente orquestrada. Acredito que o senhor Pedro deveria entender o escopo total dos bens da Evergreen Participações. Ele deslizou a pasta pela mesa de jantar. A capa tinha o logotipo da Morrison e Associados, a firma de avaliação que a própria empresa de Pedro usava para suas grandes aquisições. Pedro a reconheceu imediatamente. Seus dedos hesitaram antes de abri-la. Página 3. Marcos sugeriu utilmente. O resumo. Pedro folheou até a página. Seus olhos encontraram o número na parte inferior. Depois se moveram de volta para o topo da página e então para o número novamente. Sua boca se abriu.
Fechou. Abriu novamente. 55 milhões de reais. As palavras saíram estranguladas. A mãe de Amanda ofegou. A própria Amanda pegou o relatório, suas unhas perfeitamente feitas, cravando-se no papel enquanto ela lia. Isso é impossível, Pedro sussurrou. Seu cérebro de banqueiro de investimento estava em curto-circuito, tentando reconciliar o número com sua versão da realidade. Você nunca me contou. Você nunca perguntou. Eu disse simplesmente. Ocupado demais rindo do meu hobby de dona de casa, para notar que eu estava ganhando milhões a mais que você. Mas você disse que era um blog de estilo de vida sobre vida orgânica ou algo assim. Começou como um blog há 6 anos. Depois vieram parcerias de afiliação, produtos de marca própria, o serviço de caixa por assinatura, a linha de moda, o negócio com a Iguatemi. Eu acabei de fechar em São Paulo enquanto você estava planejando essa emboscada. 16 milhões de reais. O telefone de Amanda, virado para cima na mesa, começou a explodir com notificações. Instagram. A história que ela postou esta manhã. Taças de champanhe, caixas de mudança, uma legenda sobre novos capítulos e upgrades estava dando um tiro pela culatra de forma espetacular. Ela o pegou, deslizando freneticamente. Os comentários estavam chegando mais rápido do que ela podia lê-los. Pude ver vislumbres. Golpista, destruidora de lares. Ele nem é dono da casa. Se jogou na própria armadilha. Karma carregando 100% completo. Não, ela murmurou, tentando apagar a postagem. Mas a internet nunca esquece. Prints de tela já estavam circulando, compartilhados em grupos de bate-papo e repostados com emojis de riso. Seu número de seguidores exibido no topo de seu perfil estava caindo em tempo real. 23 mil. 22.800, 22.500. Cada atualização mostrava menos pessoas querendo ser associadas à sua vida cuidadosamente curada. Faça isso parar, ela disse a Pedro, empurrando o telefone para ele como se ele pudesse de alguma forma controlar a internet. Pedro mal olhou para ele. Ele ainda estava encarando o relatório de avaliação, folheando páginas de projeções de receita, listas de bens, avaliações de propriedade intelectual. Seu rosto havia adquirido a cor de papel velho. A campainha tocou. Eu podia ver um BMW familiar pela janela da sala de jantar. O carro de David, o irmão mais velho de Pedro, o bem-sucedido que nunca o havia perdoado por esbanjar as conexões de seus pais. Pedro se levantou bruscamente. David vai resolver isso. Ele é um advogado de contratos. Ele vai encontrar algo de errado com tudo isso. Mas quando David entrou, sua expressão não era o que Pedro esperava. Ele examinou a cena. Os papéis espalhados pela mesa, a mãe de Amanda segurando suas pérolas, a própria Amanda parecendo que seu mundo estava se dissolvendo, e Pedro parado ali em seu ridículo roupão bordô. Pedro te ligou? Eu perguntei. Em pânico, David confirmou. Algo sobre ocultação ilegal de bens e fraude corporativa. Ele pegou um dos documentos, examinando-o com interesse profissional. Isso é, na verdade, uma estruturação bastante elegante. Seu advogado? Marcus Lawson. Marcus se apresentou. Já ouvi falar de você. O divórcio de Fitzgerald, certo? Foi um trabalho brilhante. David! A voz de Pedro estalou. Você deveria estar me ajudando. David pousou o papel e olhou para seu irmão mais novo com algo entre pena e satisfação. Ajudar você com o que, exatamente? A recuperar bens que você nunca possuiu? A lutar contra uma avaliação que você nunca se deu ao trabalho de investigar? Ela é minha esposa. Aquele dinheiro é dela. Eu te disse que Alicia era a verdadeira coisa, Pedro. Assisti ela construir essa empresa enquanto você se exibia em coquetéis, se gabando dos seus bônus enquanto ela silenciosamente construía um império. Ele se virou para mim e sua expressão se suavizou. Sinto muito que tenha chegado a isso, Alicia.
Você merecia algo melhor. De que lado você está? Pedro exigiu. Do lado que esteve certo o tempo todo. Você tinha uma mulher que valia milhões e a jogou fora por... Ele olhou para Amanda, cujo telefone ainda estava tocando com notificações brutais. Isso. A irmã de Amanda, que havia permanecido quieta até então, de repente riu. Mandy, você disse a todos que estava se casando com alguém rico. Você disse que ele era rico. Ele é rico, Amanda protestou. A esposa dele é rica, a mãe dela corrigiu, pousando o relatório de avaliação. Ele é só... Qual é a palavra? Gerência de nível médio. Analista de investimento sênior, Pedro corrigiu fracamente. Com um salário de? David perguntou, embora claramente soubesse a resposta. $800.000 fixo, Pedro admitiu. Então, mais ou menos 1% do patrimônio líquido da sua esposa, David calculou. Parabéns, Pedro. Você é um homem sustentado que nem sabia que estava sendo sustentado. Foi então que tirei o documento final. Aquele que Pedro havia insistido há 8 anos, quando sua conta poupança de $200.000 o fazia se sentir como um magnata. Falando em ser sustentado, eu disse deslizando o acordo pré-nupcial pela mesa. Lembra disso? O rosto de Pedro ficou branco. Ele reconheceu o papel timbrado de seu advogado imediatamente. Marcos o pegou, lendo com precisão teatral. Artigo 3. Bens pré-matrimoniais. Todos os empreendimentos comerciais, investimentos ou entidades corporativas estabelecidos antes do casamento permanecerão propriedade separada do cônjuge que os estabeleceu. Ele virou uma página. Artigo 7. Futuros empreendimentos comerciais. Qualquer negócio, veículo de investimento ou entidade corporativa criada durante o casamento, usando fundos separados, permanecerá propriedade separada, incluindo todos os derivados, expansões e empreendimentos subsidiários. Mas ela começou o negócio depois que nos casamos, Pedro disse desesperadamente. Começou a empresa 6 meses antes de vocês se conhecerem, Marcos corrigiu. O blog que se tornou o negócio foi registrado como propriedade intelectual dessa LLC desde o primeiro dia. Cada expansão, cada subsidiária, cada bem comprado, tudo fluiu através de estruturas corporativas que antecederam o seu casamento. Você insistiu nesse acordo pré-nupcial. Eu lembrei a Pedro. Disse que precisava proteger seus bens. Seu primo tinha acabado de passar por aquele divórcio feio, lembra? Você me fez sentar em 3 reuniões com seu advogado enquanto ele explicava por que suas economias precisavam de proteção. David, na verdade, riu. Você se protegeu da pobreza dela enquanto ela se protegia da sua descoberta. Isso é quase poético. Amanda se levantou abruptamente, sua cadeira arrastando-se pelo chão. Preciso de ar, mas sua fuga foi bloqueada por sua mãe, que a agarrou pelo braço. Vamos embora, Amanda, agora! Mas mamãe... Agora. A voz de sua mãe poderia ter congelado o fogo, antes que isso piore. Amanda olhou para Pedro, esperando que ele lutasse por ela, que dissesse algo que salvasse esse desastre. Mas Pedro estava olhando para o acordo pré-nupcial, como se fosse sua própria certidão de óbito. Pedro! A voz de Amanda subiu uma oitava. Preciso pensar. Ele murmurou. Pensar. Pensar sobre o quê? Você disse que estávamos recomeçando. Você disse... Eu disse muitas coisas. A voz de Pedro estava vazia. Antes de saber que minha esposa valia 55 milhões de reais. O silêncio que se seguiu foi belo. O rosto de Amanda passou por descrença, raiva e finalmente compreensão. Ela havia sido usada, não por mim, mas pelas suposições de Pedro, sua arrogância, sua certeza absoluta de que ele era o bem-sucedido. Vou levá-lo para a minha casa, David me disse, mas só por uma semana. Ele precisa aprender as consequências. Pedro olhou para seu irmão, e pela primeira vez desde que o conheci, ele parecia verdadeiramente perdido. Você deveria ser minha família. Alicia era sua família, David respondeu. E veja como você a tratou.
O BMW de David saiu da garagem às 16h17. Pedro estava encolhido no banco do passageiro como um balão murcho. A família de Amanda havia saído 10 minutos antes. O Lexus de sua mãe saindo com força suficiente para deixar marcas de pneu na minha calçada. A sala de jantar ainda cheirava a medo e perfume caro. Marcos juntou seus documentos com a satisfação de um mestre de xadrez que acabara de demonstrar um cheque-mate perfeito. O aviso de despejo será postado amanhã de manhã, ele disse. Eles têm 24 horas a partir da notificação para desocupar a propriedade corporativa. Amanhã é quinta-feira, eu percebi. Exatamente 48 horas desde que isso começou. O tempo poético. Marcos concordou, fechando sua maleta com um estalo. Diana terá uma equipe de limpeza pronta na sexta-feira de manhã. Limpeza profissional completa, verificação de inventário e vamos trocar todas as fechaduras e códigos de segurança. A casa parecia diferente depois que todos saíram. Não vazia. Libertada. Como se finalmente pudesse respirar, sem a pretensão de Pedro preenchendo cada canto. Eu andei pelos cômodos, que em breve seriam meus sozinhos, tocando móveis que ele nunca havia apreciado, ajeitando a arte que ele nunca havia notado. Naquela noite eu dormi no quarto de hóspedes novamente. Não porque não pudesse encarar a suíte master, mas porque eu queria dar a eles uma última noite no que eles pensavam ser a cama deles. Uma última noite antes que a realidade viesse bater à porta. A manhã de quinta-feira chegou cinzenta e chuvosa, o tipo de clima que faz tudo parecer mais pesado do que deveria. Eu estava sentada na ilha da cozinha com meu laptop e café, quando ouvi movimento no andar de cima. O alarme de Pedro, 7h30 em ponto, como sempre. O chuveiro correu. Passos cruzaram o quarto. Sons matinais normais que nunca mais seriam normais. Ele desceu as escadas primeiro, vestido com seu segundo melhor terno. O melhor ainda estava na lavanderia. Um detalhe que não deveria ter importado, mas de alguma forma tornava tudo mais patético. Ele parou quando viu o papel colado no espelho ao lado da máquina de café. Aviso para desocupar a propriedade corporativa. Ele leu em voz alta. Os residentes devem remover todos os pertences pessoais dentro de 24 horas após a postagem. Sua mão tremeu um pouco enquanto ele o arrancava. Você está realmente fazendo isso. A empresa está fazendo isso. Eu corrigi. Eu sou apenas a intermediária. Amanda apareceu usando jeans e um moletom da UFRJ que eu nunca tinha visto antes. Sem roupa de ginástica de grife. Sem roupa cuidadosamente curada. Apenas roupas normais, que a faziam parecer mais jovem, menor, comum. Preciso ligar para meu locador, ela disse a Pedro, sem olhar para mim. Talvez eu consiga meu apartamento de volta. Ela saiu com o telefone. Pela janela, eu a observei andar de um lado para o outro na garagem, gesticulando com uma mão, claramente implorando. Quando ela voltou, seu rosto contou a história. Ele já alugou, ela disse, sem emoção. Para um casal. Eles se mudaram ontem. O telefone de Pedro tocou. O toque que ele usava para o escritório, a cavalgada das valquírias de Wagner. Por quê? Claro que era. Ele atendeu com sua voz de negócios, toda a falsa confiança e timbre profissional. Pedro Medeiros. Eu não pude ouvir o outro lado, mas observei seu rosto mudar. A cor escoou primeiro, depois sua mandíbula se apertou, depois sua mão livre se fechou em um punho. Isso não é... Eu posso explicar. Mais silêncio. Sr. Harrison, por favor. A ligação terminou. Pedro ficou parado ali segurando seu telefone como se ele pudesse tocar novamente, pudesse reverter tudo. Eles sabem, ele disse finalmente. Alguém enviou tudo a eles. Os e-mails com Amanda do meu computador de trabalho, as falsas reuniões com clientes, as horas que eu cobrei enquanto estava... Ele parou de olhar para mim. Isso foi você.
Isso foi Kátia, eu disse. Sua assistente, a que você fez mentir para você. Ela encaminhou tudo para seu sócio-gerente ontem. A consciência dela finalmente venceu. Limpar sua mesa, ele repetiu, as palavras vazias. 20 anos naquela firma, 20 anos. Eles passaram a manhã arrumando as malas em silêncio. Não juntos. Essa união havia evaporado com o dinheiro. Pedro encheu malas com seus ternos, seus relógios, sua coleção de abotoaduras que ele pensava que o tornavam importante. Amanda embalou suas roupas de yoga, suas joias, as bolsas de grife que de repente pareciam peças de fantasia de uma peça de teatro que havia encerrado. Ao meio-dia minha mãe chegou, não para se gabar, mas para outra coisa. Ela carregava uma pequena caixa de veludo que eu reconheci imediatamente. Fui ao cofre, ela disse, ignorando Pedro e Amanda completamente. Isso pertence a você. Dentro estava o anel da minha avó. Platina Art Deco com uma safira cercada por pequenos diamantes. Eu o havia abandonado quando Pedro me pediu em casamento, porque seu solitário de 2 quilates era mais apropriado para a esposa de um banqueiro de investimento. Sua avó também construiu sua própria fortuna. Minha mãe disse alto o suficiente para que eles ouvissem. Administrava um negócio de costura enquanto seu avô levava o crédito. Empregou 12 mulheres durante a crise econômica. Nunca colocou o nome dele em nada. Ela me ajudou a colocá-lo em minha mão direita. A esquerda ainda ostentava o anel de Pedro, embora não por muito mais tempo. Ela ficaria orgulhosa por você não ter repetido a história, minha mãe disse olhando diretamente para Pedro. Algumas lições levam gerações para serem aprendidas. Sentamo-nos na ilha da cozinha, bebendo o chá da porcelana que Pedro sempre dizia ser muito formal, enquanto ele e Amanda arrastavam malas para o andar de baixo. A chuva havia parado, mas tudo ainda parecia cinza pelas janelas. Uma última coisa, eu disse enquanto eles estavam à porta com seus pertences. Jantar. Hoje à noite, antes de vocês irem. Amanda olhou para Pedro. Pedro olhou para o chão. Por quê? Ele perguntou. Fechamento, eu disse simplesmente. Eles voltaram às 18 horas. Eu havia arrumado a mesa da sala de jantar, não com os pratos bons, mas com pratos de papel da garagem. As taças de vinho eram de plástico. Os guardanapos eram de um restaurante de fast food. Eu lhes servi macarrão de caixa, molho de pote, salada de saco e palitos de pão comprados em loja. O tipo de refeição que você faria quando não se importa, quando você está apenas cumprindo o ritual. Isso é o que vocês realmente contribuíram para esta casa. Eu disse pousando os pratos deles. Nada de substância, nada de valor. Apenas conveniência temporária, facilmente substituída. Amanda empurrou o macarrão em seu prato, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Pedro não conseguia me encarar. Apenas olhava para a comida barata como se fosse um espelho, mostrando-lhe exatamente quanto ele valia. Eu te amei, ele disse calmamente. Uma vez. Você amou a ideia de mim. Eu corrigi. O papel de coadjuvante em sua história de sucesso. Quando me tornei a protagonista, você não conseguiu lidar. Eles saíram às 19h30, caminhando para o carro de Pedro em silêncio. Sem saída dramática. Sem acusações finais. Apenas 2 pessoas que haviam apostado tudo em uma suposição e perdido. A casa era minha novamente. Apenas minha. Fiquei na minha cozinha, minha mão tocando as panelas de cobre com as quais Amanda havia cozinhado. A bancada de granito onde ela havia se sentado em meu roupão, a máquina de café que havia começado tudo. 48 horas. Foi tudo o que foi preciso para desmantelar os planos deles e recuperar minha vida. O acordo pré-nupcial me protegeu, a estrutura do negócio me enriqueceu, mas a paciência, a calma e cuidadosa paciência de construir algo enquanto eles planejavam me descartar. Foi isso que me salvou. A campainha às 8 da manhã de sexta-feira não foi inesperada.
A equipe de limpeza de Diana havia chegado exatamente no horário, e eu observei da janela do meu quarto enquanto eles descarregavam aspiradores industriais e suprimentos. A casa era minha novamente, legal e completamente, mas ainda parecia um palco onde o drama de outra pessoa havia sido encenado. Meu telefone vibrou. Marcos, os documentos foram entregues na casa de David há 1 hora, ele disse. Pedro deve estar lendo-os agora. O pedido de divórcio. 200 páginas de realidade meticulosamente documentada. Cada bem catalogado, cada reivindicação de propriedade verificada, cada possível argumento abordado preventivamente. Marcos havia construído como uma fortaleza, impenetrável e absoluta. David me ligou 20 minutos depois. Ele está sentado aqui, olhando para a página 47. David disse. O resumo da divisão de bens, página 47. Onde estava detalhado exatamente o que Pedro receberia. Suas economias pessoais de 190 mil. Seu fundo de pensão valendo cerca de 400 mais a coleção de relógios de seu avô e seu guarda-roupa. Em oposição ao que eu fiquei. Todo o resto. O advogado dele acabou de sair. David continuou. Disse para ele aceitar a oferta. Disse que você está sendo mais generosa do que qualquer tribunal seria. Você não está pedindo pensão apesar da diferença de renda. Eu não quero o dinheiro dele, eu disse. Eu quero ele fora. O advogado usou outras palavras. Algo sobre sem alavancagem, sem bens e sem caso. Pedro jogou um copo na parede depois que ele saiu. Do outro lado da cidade, Amanda estava tendo sua própria manhã de revelações. O estúdio de Pilates onde ela havia construído sua reputação como a instrutora que podia transformar esposas de troféu em corpos de troféu, havia convocado uma reunião de emergência. Kátia, a ex-assistente de Pedro, que havia se tornado minha inesperada aliada, me mandou mensagens com as atualizações. Ela havia se juntado ao mesmo estúdio depois que tudo explodiu, precisando da distração do exercício. Amanda acabou de chegar. Kátia escreveu. O estacionamento está vazio, exceto pelos carros da equipe. Não é um bom sinal para uma manhã de sexta-feira. 20 minutos depois, ela saiu, chorando. Caixa com as coisas do armário dela. Então, gerente acabou de postar no Instagram do estúdio. Declaração sobre manter padrões profissionais e proteger os valores de nossa comunidade. Os comentários estão brutais. Amanda havia construído toda a sua identidade em ser inspiradora. A instrutora jovem e bonita que havia conquistado um banqueiro de sucesso. Seu Instagram havia sido uma aula magna de rotinas matinais, em foco suave e selfies pós-treino, com citações inspiradoras sobre subir de nível e saber seu valor. Agora, essas mesmas postagens estavam sendo printadas e ridicularizadas em grupos locais do Facebook. Princesa do Pilates, destruidora de lares. Era um termo em alta em nosso ecossistema de mídia social suburbano. As esposas que ela havia treinado, que confiaram a ela suas inseguranças, enquanto ela secretamente encontrava os maridos de suas amigas, haviam se transformado em um exército de destruidoras digitais. Seu vídeo de resposta choroso, postado de seu carro no estacionamento do estúdio, piorou as coisas. Ela culpou mulheres invejosas e o julgamento da sociedade, enquanto o rímel escorria por suas bochechas. A seção de comentários se transformou em um massacre. O vídeo teve 3. Zed, não gostei, em 1 hora. Talvez se concentre na sua própria vida em vez de roubar as dos outros, dizia o comentário principal. Com 2.000 corações, meu telefone tocou. Diana. Você precisa ouvir isso, ela disse. Minha equipe de contabilidade forense encontrou algo. Eu tinha contratado os contadores forenses para garantir que Pedro não pudesse reivindicar nenhum bem escondido, para verificar se cada real estava contabilizado.
Mas eles haviam encontrado algo totalmente diferente. Pedro estava desviando de contas de clientes, Diana disse. Pequenas quantias, $2.500 aqui, $5.000 ali, mas consistentemente por 2 anos. Ele movia dinheiro durante negociações complexas, culpava a volatilidade do mercado por discrepâncias. Quase 302 mil no total. Meu estômago afundou. Isso era crime federal. Fraude eletrônica, tecnicamente. A firma dele teria que relatar isso assim que fizessem sua própria auditoria, o que fariam após a demissão dele. Isso não é responsabilidade sua, Alicia. Esta é a escolha dele, o crime dele. Envie tudo para o departamento de compliance da firma dele, eu disse. E copie a CVM. Não estou mais protegendo ele. A visita da Polícia Federal à casa de David aconteceu às 18 horas. Eu soube disso pela Sra. Chin, que ouviu de sua filha, que viu no noticiário da noite. 2 agentes de terno escuro, um mandado, e Pedro sendo conduzido a um sedã preto enquanto os vizinhos assistiam de suas janelas. David me ligou naquela noite. Eles levaram os computadores dele, os telefones dele, tudo, ele disse. Ele ainda não foi preso, estão montando o caso, mas o passaporte dele foi confiscado. Como ele está? Destruído. David fez uma pausa. Ele continua dizendo que isso é culpa sua, que você orquestrou tudo. Eu não orquestrei nada, apenas parei de limpar as bagunças dele. No sábado de manhã, eu estava no estúdio de dança vazio, que costumava sediar as aulas mais exclusivas de Amanda. A proprietária, uma senhora chamada Grace, que havia construído o negócio do nada, me acompanhou pelo espaço. O prédio inteiro está à venda, Grace disse. Estou me aposentando, indo para a Bahia para ficar perto dos meus netos. Quanto? 19 milhões anuais. Não é só o estúdio, são 6 espaços de varejo para escritórios no andar de cima e um galpão nos fundos. Eu andei pelos cômodos, vendo possibilidade onde Amanda tinha visto um reino. Os espelhos que haviam refletido sua imagem cuidadosamente criada poderiam refletir mulheres construindo negócios reais. O espaço onde ela havia fofocado sobre os casamentos de outras pessoas poderia sediar workshops sobre educação financeira. Vou ficar com ele, eu disse. À vista. Fechamento em 30 dias. Grace pareceu surpresa. Você não quer negociar? Não. Mas tenho condições. Os inquilinos atuais têm o direito de preferência em suas taxas existentes, sem aumentos de aluguel por 2 anos. E o espaço do estúdio será convertido em um espaço de coworking especificamente para mulheres empreendedoras. Amanda não vai gostar disso, Grace disse com cuidado. Amanda não tem mais voto. A compra foi rápida. Transações em dinheiro sempre são. No final do mês, a reforma começaria. O estúdio onde Amanda havia sido a abelha rainha se tornaria uma colmeia de produtividade real. A ironia era perfeita. Ela teria que assistir de onde quer que estivesse, seu antigo domínio se transformando em algo que realmente empoderava mulheres, em vez de ensiná-las a competir pela atenção dos homens. Agendei a grande inauguração para 15 de junho, o que teria sido nosso 9º aniversário. Pedro provavelmente estaria lidando com acusações federais até lá. Amanda estaria tentando reconstruir sua contagem de seguidores do zero. E eu estaria cortando a fita de um espaço projetado para garantir que outras mulheres nunca precisassem depender do dinheiro de outra pessoa, da aprovação de outra pessoa, da permissão de outra pessoa para construir algo significativo. O prédio seria chamado de Centro Alicia, uma homenagem à minha avó. A mulher que havia construído sua própria fortuna enquanto seu marido levava o crédito. A mulher cujo anel agora eu usava como um lembrete de que algumas lições levam gerações para serem aprendidas, mas apenas momentos para serem ensinadas. Marcos me enviou uma mensagem naquela noite. Pedro assinou os papéis do divórcio. Sem contestação. Você está livre. Livre. Uma palavra tão pequena para uma sensação tão enorme. A liberdade tinha gosto de café da manhã sem medo.
sem passos nas escadas para anunciar seu humor, sem cálculos cuidadosos sobre quais tópicos evitar. Apenas silêncio que pertencia a mim em uma casa que finalmente, legalmente, era completamente minha. 6 meses se passaram desde que Pedro assinou aqueles papéis. 6 meses desde que Amanda postou seu último vídeo choroso. 6 meses de reconstrução do que eu nunca realmente havia perdido, apenas escondido. O envelope chegou em uma terça-feira. O endereço de retorno da prisão era austero contra o papel creme. Instituição Correcional Federal, segurança mínima. A caligrafia de Pedro em meu nome, ainda ousada apesar de tudo. Eu o abri em minha ilha da cozinha, o mesmo lugar onde tudo havia começado. Alicia, ele escreveu. Eles nos dão tempo para pensar aqui. Tempo demais, provavelmente. Entendo agora. Eu estava tão ocupado sendo impressionante que nunca notei que você estava construindo algo impressionante. Eu era o coadjuvante em sua história, mas insisti em ser o protagonista. Isso deve ter sido exaustivo para você. A carta continuou, 2 páginas de reflexão, que soavam como jargão de terapia misturado com reconhecimento genuíno. 18 meses por desfalque. Sua firma havia apresentado acusações depois que a investigação da Polícia Federal revelou o escopo de seu roubo. R$300 mil ao longo de 2 anos, escondidos na volatilidade do mercado, roubados de pessoas que haviam confiado nele. Eu não respondi, mas também não joguei fora. Foi para a gaveta com nossas fotos de casamento, a certidão de casamento, o acordo pré-nupcial que havia me salvado, evidência de uma vida que eu havia superado, em vez de perdido. Um museu de quem eu costumava ser. 3 semanas depois, Amanda estava no saguão da minha nova sede. O Centro Alicia estava aberto há 4 meses, cheio de mulheres construindo negócios, compartilhando recursos, criando redes que Pedro teria chamado de fofas. Ela parecia diferente. A roupa de ginástica de grife havia sumido, substituída por jeans normais e um suéter simples. Sua maquiagem perfeita para o Instagram havia dado lugar a algo mais simples. Ela parecia mais jovem, ou talvez apenas mais honesta. Não estou aqui para pedir desculpas novamente, ela disse quando a segurança ligou para o meu escritório. Posso ter 5 minutos? Eu a encontrei no saguão, não no meu escritório. Alguns limites precisam permanecer firmes. Quero aprender, ela disse sem rodeios. Não com você, eu sei que essa ponte está destruída, mas em algum lugar. Como eu recomeço? Como eu construo algo real em vez de apenas encená-lo? A velha eu a teria mandado embora. A eu amargurada teria desfrutado de sua luta. Mas a mulher em que eu havia me tornado, aquela que usava o anel da minha avó e administrava uma empresa de 55 milhões de reais, havia aprendido que o sucesso não era um jogo de soma zero. Tirei um cartão de visita da minha carteira. Fundação de Empreendedorismo Feminino em Curitiba. Eles têm um programa para mulheres que estão recomeçando. Assistência habitacional, treinamento de negócios, mentoria. A diretora é dura, mas justa. Amanda pegou o cartão com as 2 mãos, como se fosse precioso. Por quê? Porque o sucesso conquistado dura mais do que o conforto roubado, eu disse. Você quer construir algo? Comece com a base, não com a decoração. Ela assentiu, enfiou o cartão no bolso. Estou trabalhando em uma loja de sucos agora. Salário mínimo. Minha mãe não fala comigo. A internet me destruiu. Ela fez uma pausa. Eu me destruí. Não, eu corrigi. Você participou de me destruir. A internet apenas retribuiu o favor. A diferença é que eu tinha algo real para me apoiar. Construa isso primeiro. Ela saiu sem drama, sem lágrimas. Apenas um obrigada silencioso e passos desaparecendo em direção ao que viesse a seguir para ela. O dia de ação de graças chegou com um calor incomum para novembro. Minha mesa de jantar, aquela onde Marcos havia espalhado a prova da ignorância de Pedro,
Agora recebia 12 mulheres que haviam me ajudado a recuperar minha vida. Minha mãe sentou-se à minha direita, usando um vestido novo que ela havia comprado com o dinheiro da venda de sua aliança de casamento. 50 anos usando o lembrete de um acordo, ela havia dito. Hora de algo que se encaixe em quem eu sou agora. Diana sentou-se em frente a ela, laptop fechado por uma vez, rindo da história de Kátia sobre sua primeira semana como minha gerente de operações. Kátia havia se transformado da assistente miserável de Pedro em alguém que conduzia reuniões com confiança, que pegava erros antes que se tornassem problemas, que havia encontrado sua voz no espaço que Pedro havia tentado silenciar. A Sra. Chin havia trazido seus famosos bolinhos, recusando-se a compartilhar a receita, mas ensinando sua técnica de dobra para as bolsistas. 6 jovens mulheres, todas construindo negócios através da fundação que eu havia iniciado, todas aprendendo que o sucesso não exigia permissão, ou casamento, ou a aprovação de outra pessoa. Para a construção em vez da destruição, Diana levantou sua taça de champanhe. Dom Perignon porque podíamos pagar agora sem justificativa. Para as mulheres que nos avisaram, minha mãe acrescentou, olhando para mim. Para segundas chances conquistadas, não dadas, Kátia disse, e eu sabia que ela se referia à sua própria tanto quanto a de qualquer outra pessoa. Para cadeiras vazias que se tornam oportunidades. Eu disse, gesticulando para o assento que havíamos deixado aberto. Não para a memória de Pedro, mas para quem quer que precisasse dele a seguir. O champanhe tinha gosto de vitória envelhecida corretamente. Não o triunfo agudo da vingança, mas a satisfação suave do sucesso construído em solo sólido. Mais tarde, depois que todos foram embora, sentei-me em minha cozinha enquanto a madrugada se aproximava. 5 da manhã, meu horário habitual. Mas agora eu não escorregava silenciosamente para um quarto de hóspedes. Agora eu abria meu laptop em minha própria ilha, em minha própria casa, revisando meu próprio império. Os jardins lá fora floresciam com design intencional. Eu havia contratado uma paisagista que entendia que a beleza poderia ser tanto estruturada quanto selvagem. As paredes exibiam prêmios: empresária do ano, excelência em negócios sustentáveis, campeã em liderança feminina. O silêncio não era vazio, estava cheio de possibilidade. Meu telefone vibrou com desenvolvimentos noturnos. Pedidos do Japão. Uma proposta de parceria de uma distribuidora europeia. Um pedido de palestra da Escola de Negócios da USP. Um pedido de entrevista de uma revista que uma vez havia destacado Pedro como um jovem líder a ser observado. Eu rascunhei as respostas enquanto bebia café da porcelana da minha avó, usando um roupão de seda que eu mesma havia comprado em celebração ao negócio com a Iguatemi. Não um presente de ninguém. Não um símbolo do sucesso de outra pessoa. Mas minha própria escolha para meu próprio conforto. O nascer do sol pintou minha cozinha de dourado, a mesma luz que havia iluminado a traição de Amanda, agora aquecendo minha manhã solitária. Mas solitária não significava sozinha. Significava completa, inteira, sem compromissos. Meu telefone tocou. Diana, cedo como sempre. Os números trimestrais saíram, ela disse. Quer adivinhar? Me surpreenda. Avaliação de 72 milhões de reais. O Centro Alícia já está dando lucro. A fundação já financiou 22 negócios. E a antiga firma de Pedro quer nos contratar como consultores para sua nova iniciativa de sustentabilidade. Eu ri, realmente ri, pela primeira vez em meses. Não às custas de Pedro, mas pela bela ironia de tudo. Diga a eles que sim, eu disse. Mas nossas taxas de consultoria não são negociáveis. O nascer do sol se tornou luz do dia completa. Mais uma manhã em minha vida, minha casa, meu negócio, meu futuro. Não mais construindo nas sombras ou escondendo o sucesso para proteger o ego de outra pessoa.
O Império não estava apenas contra-atacando mais. Ele havia vencido. E eu estava apenas começando. Esta história de vingança calculada te deixou sem fôlego? Então aperte o botão de curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Alicia lhe serviu o jantar em pratos de papel, sabendo que eles finalmente entenderiam seu verdadeiro valor. Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias emocionantes como esta. Inscreva-se e ative o sininho para que você nunca perca uma nova história.